Bora, nação, para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal. O Mengão realizou treino pesado hoje e o Vitor Pereira demonstrou que vai fazer algumas mudanças no Flamengo. Deve continuar com 3 zagueiros, como nós vimos aí nas últimas partidas, e provavelmente Everton Ribeiro deve continuar no banco. Nós vamos aqui analisar os comentaristas falando sobre essas mudanças do Flamengo. Então, nação, chega aqui, explode o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, eu convido você para se inscrever e ativar o sino das notificações, porque assim sempre você receberá todas as notícias do Flamengo, tá certo? Créditos desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Vamos então aqui para as notícias do Flamengo. Olá, muito boa tarde para você! Começando o Globo Esporte, hoje tem notícias do Flamengo, claro que vai jogar a final do Carioca, mas eu começo falando de Fluminense. A Ana Flávia Nunes acompanhou o treino do Flusão agora há pouco. Oi pessoal, tudo bem? O Fluminense segue o trabalho de preparação para o Fla-Flu, que vai decidir quem fica com a taça do Campeonato Carioca. Parte do treino de hoje foi aberta à imprensa. Foi feito aqui um trabalho em campo reduzido com 2 times e esse trabalho contou com a presença da maioria dos titulares. As ausências foram André e Arias, que estão respectivamente com as seleções brasileira e colombiana. O Marcelo participou do aquecimento e depois foi para uma outra sala, onde ele fez um trabalho à parte de fortalecimento muscular. Amanhã, sábado, também tem treino às 9h30 da manhã. No domingo, a equipe descansa, é dia de folga. E depois o Fluminense vai ter uma semana inteira livre para poder se preparar para a final do Carioca, já que o primeiro jogo foi marcado para sábado, 1º de abril, às 8h30 da noite, no Maracanã. O adversário do Fluminense na final, Flamengo, treinou hoje de manhã. Davi Luiz falou por lá. Informações do Flamengo pra gente, Eric Faria. Fala pessoal, tudo bem? Segue a preparação do Flamengo aqui no Ninho do Urubu para as finais do Campeonato Carioca. E também, por que não, para o restante da temporada. Afinal de contas, entre os 2 jogos contra o Fluminense, o time rubro-negro vai estrear na Libertadores da América. E nessa manhã, quem conversou com os jornalistas foi o zagueiro experiente Davi Luiz e deu algumas respostas bastante interessantes sobre o momento rubro-negro, sobre esse novo esquema com 3 zagueiros e principalmente por que o time ainda não deslanchou em 2023. Então vamos recuperar aí alguns trechinhos da entrevista do Davi Luiz aqui no Globo Esporte. Um grande clube como o Flamengo vai ter sempre a pressão de ganhar e quando não se ganha, está tudo errado. Mas cabe a nós termos discernimento de entender que não está tudo errado. A gente está construindo algo que, sem dúvida nenhuma, eu espero que seja muito, muito coeso para o presente e para o futuro. O elenco é o treinador é o elenco. Eu acho que aqui a gente não separa nada disso. É importante para todos nós e a gente deve ter isso em mente. Tivemos algumas oportunidades já durante esse ano de conquistar o primeiro título, não conseguimos. Então, é esse o nosso intuito, essa nossa vontade. Chegando dos nossos repórteres, saiu a Duda, vai entrar o Pedro Henrique Torre com as informações do lado do Flamengo e essa preparação também para a decisão do Carioca contra o Fluminense. Pedro. Tudo bem, Mari? Boa tarde para você mais uma vez. Boa tarde também a Mari Pereira, a Eugênio, todos que acompanham a gente nesse Sport Center. Tá, enfim, no finalzinho, alguns jogadores até já saindo aqui no centro de treinamento do Flamengo. Atividade comandada pelo técnico Vitor Pereira, preparação para o Fla-Flu. São 2 Fla-Flus, mas o primeiro no dia 1º de abril, 20h30 no Maracanã. Tivemos mais um treino aberto aqui, pelo menos o iniciozinho, né? Treino aberto, a gente diz, hoje em dia são 15 minutinhos ali iniciais. A gente pôde presenciar ali que o Gabigol, na verdade, ainda é uma ausência. A gente pôde notar que o Gabigol ainda é uma ausência, está fazendo aquele reforço físico ali, reequilíbrio muscular. O Flamengo diz que não é preocupação, é que é o jogador que tem mais minutagens na temporada, então por precaução o Flamengo está fazendo um trabalho específico com esse jogador. Já tem 14 jogos, mais de 1.300 minutos na temporada 2023. O Arrascaeta, sim, é o jogador que o Flamengo tenta recuperar, ainda está no DM, não foi a campo. O Flamengo corre contra o tempo para ter esse atleta lá no dia 1º de abril. Quem falou com a imprensa hoje aqui no Ninho do Urubu, antes do treinamento, bem cedinho, foi o zagueiro Davi Luiz, 35 anos, muito experiente, jogador ali que compõe agora a trinca de defesa do técnico Vitor Pereira. Falou sobre diversos assuntos, sobre o sistema de 3 zagueiros, sobre também a situação do técnico Vitor Pereira, o apoio dele
2 jogadores a ele. Então falou sobre vários temas, inclusive a decisão do Carioca. A gente acompanha agora o Davi Luiz. Para mim não é só o sistema em si que se começa o jogo. Hoje em dia se constrói a 3 com o lateral, se constrói a 3 com o volante, se defende a 5, se defende a 4, se defende a 10, independente do que se fala ou da foto que você tira, o jogo é muito mais dinâmico do que isso. Então, independente de como é feita a análise do sistema, eu acho que hoje os times devem estar prontos para enfrentar qualquer tipo de cenário. Às vezes o futebol há coisas que não se explicam, mas há outras também que faz com que a gente aprenda muito mais numa derrota do que numa vitória. Então eu acho que os resultados não têm acontecido da melhor maneira ou talvez da forma que a gente gostaria, mas a gente vem numa crescente muito boa e no entendimento muito mais profundo da nova filosofia de trabalho. E a nós, como vitoriosos no passado, cabe a nós lembrarmos que o que foi, passou e que a gente deve dar continuidade, e a dar continuidade num grande clube é lutar por títulos novamente e vencer. Tá, então Davi Luiz, Flamengo tentando sim lutar por mais títulos, não teve sucesso nas 3 primeiras tentativas, ou 4 se contar a Taça Guanabara, mas tem agora a decisão do Carioca pela frente. O time já teve 3 dias de folga, agora é só trabalho pela frente até a decisão no sábado 20 e 30, como eu disse, outro sábado, 1º de abril, 20 e 30, Maracanã contra o Fluminense. Mari. Ô Pedro, eu tenho uma pergunta para você e é bem subjetivo de medir isso, mas, enfim, da sua percepção, do seu conhecimento aí, dos torcedores, enfim, do dia a dia. O Flamengo venceu e se classificou contra o Vasco, mas não fez a melhor exibição possível, mas se classificou. Contra o Fluminense, é capaz de dar paz apenas o título, mas a conquista, mas com uma exibição ainda não tão convincente? Ou ele precisa talvez dar essa resposta de engolir o jogo? Mari, precisa dar resposta nos 2 sentidos, né? Precisa ser campeão, vencer, mas precisa apresentar também um futebol muito mais convincente, que é o que se espera do técnico Vitor Pereira, especialmente pelo que o Flamengo apresentou, pelo menos ali até a semifinal da Libertadores no ano passado, mas especialmente vencer. Acho que é a prioridade aí, porque se apresentar um bom futebol e for derrotado mais uma vez em uma decisão, aí fica o cenário ainda bastante complicado. Não adianta, tem que vencer, como diz o hino do clube, para dar uma estabilidade, porque não jogou tão bem aquele primeiro jogo lá contra o Vasco na semifinal, mas venceu e teve uma semana mais tranquila para a segunda partida. Bom, só para recapitular para o fã do esporte, então, para o jogo contra o Fluminense, o Gabigol não é uma dúvida, né, Pedro? É muito mais uma questão agora de organizar essa semana. Mas o Gabigol deve estar em campo mesmo. Sim, o que passa o Flamengo pra gente é que é um trabalho de reequilíbrio muscular, mais específico mesmo. Como o Flamengo tem vários dias aí até a decisão, está fazendo esse trabalho para poupar o Gabigol, porque ele é o jogador que tem maior minutagem nessa temporada, sempre muito fominha o Gabigol, gosta de jogar bastante, né? E até no último jogo ele saiu com 13 minutos do segundo tempo, estava talvez até diante ali das circunstâncias, olhava o Vitor Pereira com os dados que tem, acreditava que estivesse até desgastado, além de não estar jogando muito bem, então retirou o Gabigol, está segurando ele também nesses treinamentos no campo, mais pesado, o sol está muito forte também, segurar um pouquinho o jogador mais para frente, que de repente a partir desse fim de semana ele já volte para campo. Pedro, fica com a gente no papo, eu quero aproveitar esse gancho de Gabigol. Ele precisa ser preservado de alguma maneira, o Gabigol? Não em termos físicos, tá? Em termos de uma fase que talvez não esteja tão legal, ou o Gabigol é um jogador que não exige muito isso? Acho que não, acho que ele tem que jogar. Acho que ele dá o time, ele se doa pelo time. Talvez, assim, não ser preservado no sentido de ficar fora do jogo, mas sim ser preservado dentro de uma característica do futebol dele, que o VP consiga encontrar uma maneira de explorar melhor as qualidades do Gabigol de finalizador. Porque ele vive muito, né? Vive muito dos gols, né? O Gabigol. E estando cada vez mais longe da área, é cada vez mais difícil dele honrar o nome, honrar o apelido dele. E isso faz com que ele perca espaço mesmo, ele seja menos comentado, ele seja menos querido, porque o torcedor, a mídia, gosta do gol.
Eu acho que ele segue sendo muito importante para o time, mas ele de vez em quando tem que ir na rede. Ele não está indo na rede. E não é por culpa dele, é por culpa do sistema de jogo. Era isso que eu ia perguntar. É muito pelo Gabigol ou pelo sistema que atrapalha? Porque se a gente pega o Flamengo do Dorival, num determinado momento, era o Gabigol servindo mais também. E até aí tudo bem, porque estava dando muito certo, ele tinha essa liberdade, ele conseguiu atuar um pouquinho mais atrás do Pedro, fazendo uma ótima dupla também quando ele tinha a oportunidade de marcar. Mas aí, aonde ele estava se sentindo bem também jogando com o Dorival, não é a mesma coisa que o Vitor Pereira, porque ali naquela posição ele já colocou outros jogadores, ele quer outra coisa do Gabriel. Então eu acho que é isso, eu acho que é o Gabriel tendo mais essa liberdade tanto de produção quanto de chegada na área, mas é o que eu ia complementar quando a gente... É isso daí, nação. Então tá aí os comentaristas falando sobre as mudanças que vão acontecer no Flamengo, sobre o Gabigol. Eu gostaria que você participasse do nosso canal escrevendo nos comentários a sua opinião. Pra você, na sua opinião, qual deve ser, a escalação do Flamengo? Porque o Vitor Pereira vai continuar com 3 zagueiros. Você concorda com continuar com 3 zagueiros ou deve voltar àquela formação original do Mengão? Escreva nos comentários, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.